Digam oi, Lilica. Oi, Lilica. Olá, pessoal. Eu sou a Lilica, professora de gramática aqui da Oficina do Estudante. Hoje a gente vai continuar a falar de acentuação gráfica, mas antes disso, roda a vinheta. Queridos, queridas, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like, para acompanharem, com mais frequência e sempre os vídeos, as aulas aqui do canal da Oficina do Estudante, certo? Bom, como eu disse, hoje a gente continua a falar de acentuação gráfica. Na aula anterior, eu comentei, fiz uma introdução, só para a gente se lembrar, qual é o contexto no qual a gente fala de acentuação gráfica e por que ela é importante em situações específicas, como, por exemplo, uma situação na qual você estará sendo avaliado pelo modo com que você escreve, Eu estava falando das redações dos vestibulares, por exemplo, que todos vocês sabem que são avaliadas, que são corrigidas de acordo com critérios objetivos, e um deles é exatamente o domínio da linguagem padrão. Será que você domina a linguagem padrão? Quando a gente fala de linguagem padrão, a gente está falando automaticamente de uma série de elementos, de uma série de características que constituem essa variedade padrão. E a acentuação gráfica é um desses elementos. Será que você se lembra de todas as regrinhas, de todas as normas, que regem a acentuação gráfica das palavras da nossa língua? São muitas regrinhas, já adianto a você deve se lembrar ao longo do período escolar que eram várias regras, elas continuam sendo várias, houve algumas mudanças aí por causa do acordo ortográfico, por causa da última reforma ortográfica, mas são mudanças mínimas, não se anime, que ainda continuam muitas as regrinhas. Para organizar a nossa memorização, a gente divide as palavras em grupos, em blocos. Hoje a gente vai falar da acentuação gráfica dos monossílabos tônicos. Quando é que os monossílabos tônicos precisam ser acentuados graficamente e quando é que eles não podem ser acentuados graficamente. Mas antes disso, acompanhem comigo essa diferenciação aqui, porque existe o monossílabo tônico e o monossílabo átono, Aparentemente, você pode dizer assim, Lilica, muito fácil a diferença. O monossílabo tônico é aquela palavra monossilábica, que tem apenas uma sílaba e que é pronunciada com força, por isso que chama tônico. Já o monossílabo átono, Lilica, como a própria palavra diz, átono, sem tônus, é aquela palavra também de uma sílaba, mas que é pronunciada com fraqueza, aquela fraquinha. Se a aparência, se a teoria sempre desse certo, a gente seria mais feliz, Mas não é o caso aqui do monossílabo tônico, do A e do átono. Como só há uma sílaba, como não há uma outra sílaba de referência, essa diferença de tonicidade e de fraqueza não rola, não dá certo. Por exemplo, como é que eu pronuncio o sol, que é um monossílabo tônico? Sol. Como é que eu pronuncio o D, que é um monossílabo átono? D. Não dá pra falar que eu pronunciei o D de forma fraquinha e o sol de forma forte, Outro exemplo, pó é um monossílabo tônico e com é um monossílabo átono. Também não dá pra gente perceber uma diferença sonora, pela razão que eu já expliquei, só há uma sílaba. Quando há duas sílabas, a gente tem uma outra como referência, aí sim a gente consegue identificar forte e fraca, Por exemplo, a palavra lousa. Lousa, lousa, ela é uma palavra de sílaba. Como eu tenho duas sílabas, eu consigo perceber que low, quando eu produzo low, eu produzo com maior intensidade, com maior força. E a outra é átona, Mas como a palavra tem uma sílaba só, voltando, não rola, não dá certo a gente ir pela teoria, Anote aí, por favor, a diferença entre os tônicos dos átonos, os monossílabos. Os monossílabos tônicos são aquelas palavras monossilábicas que já possuem sentido sozinhas. Não precisam de outras palavras para que elas tenham sentido, Por exemplo, sol, por exemplo, pó, por exemplo, cruz. Quando a gente lê, quando a gente ouve a palavra cruz, automaticamente, mesmo ela estando sozinha, solitária, mesmo fora de contexto, a gente consegue entender o que significa essa palavra monossilábica cruz. Isso não acontece com as palavras de baixo.
As palavras de baixo, que são monossílabos átonos, normalmente são preposições, conjunções, são palavras que não possuem sentido sozinhas. São aquelas palavras monossilábicas que precisam de outras para fazerem sentido, né? O de assim solitário não faz sentido, mas quando eu falo em suco de laranja, aí faz sentido. O com, assim, solitário, sozinho, não tem significado próprio. Mas quando eu falo em café com leite, em relacionamento com amor, ele passa a ter sentido. E algo da mesma forma acontece com por. O por, preposição, assim, solitário, sozinho, ele não tem sentido. Mas se eu coloco, por exemplo, trabalho por amor, né, ato por caridade, essa palavra passa a ter sentido, tá? Então, a diferença, retomando, monossílabos tônicos, aquelas palavras monossilábicas que possuem sentido sozinhas. Monossílabos átonos, aquelas palavras monossilábicas que não possuem sentido sozinhas. Fato é, como dá para vocês repararem através dos próprios exemplos, que alguns monossílabos tônicos possuem acentuação gráfica, como a palavra pó, e outros monossílabos tônicos não possuem acentuação gráfica. Por que será que isso acontece? É disso que a gente vai falar, das regrinhas que fazem com que a gente acentue pó, mas não acentue graficamente sol, sal ou mesmo cruz. Já os átonos que estão aqui embaixo e que a gente já aprendeu, que são palavras que não possuem sentido sozinhas, nunca são acentuadas graficamente. Nenhum monossílabo átono é acentuado graficamente. Já os monossílabos tônicos podem ser ou podem não ser. Por que que alguns são e outros não são? Acompanhe a nossa aula. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.